Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Kátia! E aí, Kátia, tudo certo? Nelson gostou do presente? Ele já tinha visto, né? Bom dia, Isis! Bom dia, Rosali! Hoje é dia 1º de setembro. Eu adoro setembro, adoro. Bom dia, Mauro! Eu adoro setembro. Mês da primavera, das flores. Sim, Bom dia, Carla. Eu tô rindo porque a Bela contou ontem. Ela ficou toda envergonhada, pai. Bom dia, Ana Tereza. Tudo bem? Ângela, como vai? Essa aí é presença forte com o Roger e seu Jorge. O Jorge é seu Jorge, não tem o que falar. Eu imagino como é que tu ficou. Eu disse, ela é toda noiada, Bela. Pega no pé dela. Daí na próxima, eu disse pra ela, faz um checklist na próxima e apresenta pra ela. Olha. Bom dia, Alcione. Bom dia, Eliana, Fabiola. É capaz, Kátia. Te liga. Nelson, gostou da caixinha? Aquilo é muito legal. Nunca foi usado. Tô há anos com aquilo. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Pessoal do Rio, pessoal do Curitiba, Garopaba, São Paulo, é uma alegria esse Dharma. Coisa bem boa. Muito bom. Então, gente, começando setembro, mês da primavera. Adoro setembro. Tem uma coisa, já começa a florescer. Bom dia, Rosa. E é isso aí. Vamos seguir? Vamos fazer a nossa leitura diária do Dharma. Bom dia, Grazi. Bom dia, ela diz, também adoro setembro e primavera. Não tem como não gostar de setembro, né, tia? O que vocês estão achando desse livro? Tá uma delícia, né? É muito bom. Recebendo vários feedbacks, mas ele é rápido, hein? Chamem as pessoas para ver, para ouvir, porque ele é rápido. E aí nós estamos aqui, quando tudo se desfaz, orientação para tempos difíceis, editora Grifos. Bom dia, Sinara. Bom dia, mãe, como é que tá aí? Tudo bem? Chuva já chegou em Passo Fundo? Aqui tá nublando, vai chover. Tem problema. E aí nós estamos aqui, ó. A Paty Japiaçu está dizendo que vai florescer meus 50 em outubro. Uma linda mulher aos 50 anos. Que espetáculo, hein? Extremamente talentosa em tudo que faz. E eu sei, é dia 12 de setembro, né? Tô ligado. Esse mês tem aniversário do meu irmão também. Bom dia, Andressa. Vamos lá? Todo mundo aí já? Então, esse capítulo é o que deu origem ao livro, né? O Quando Tudo Se Desfaz, que é o nome do capítulo. Então, capítulo 2. Vocês vão ver que bacana esse capítulo. Inclusive, eu dei esse capítulo para a turma presencial. Acho que a gente não termina hoje. Talvez. Bom dia, Conceição. E aí, Grazi 50 dia 2, amanhã então. Bom dia, Aline. E aí eu dei esse capítulo para o pessoal fazer, que é o nome do livro, Quando Tudo Se Desfaz, e a gente fez depois um trabalho em cima, que são 13 perguntas. Depois eu comento sobre elas. Vamos lá, quando tudo se desfaz. Bom dia, Ana Rosa. Quando tudo se desfaz e nos encontramos à beira, sabe-se lá de quê? O desafio que se apresenta a cada um de nós é o de permanecer nesse limiar. 2 de outubro, entendi, Grazi. Nesse limiar, sem buscar alguma ação concreta. O caminho espiritual não tem nada a ver com o paraíso, como chegar finalmente ao céu. O monastério Gampo Abbey, ou Abbey, que ela mora nesse monastério, que é lá no Canadá. Fica em um local amplo onde o céu e o mar fundem-se. O horizonte estende-se infinitamente e nesse vasto espaço pairam gaivotas e corvos.
O cenário é como um enorme espelho que amplia a sensação de não haver esconderijo. Além disso, já que se trata de um monastério, quase não há como escapar. Não há mentira, trapaça, álcool, sexo. Não há saída. Pá, que bacana isso, hein? A gente vai para um lugar que não há onde escapar. Não é onde escapar somente do lugar, não é onde escapar de si mesmo. E os retiros geralmente são assim. Tu até tenta manter alguma pose por um dia, dois. Depois ela se desmorona completamente. Bom dia, André. O Monastério Gampo era um lugar que há muito tempo eu desejava conhecer. Trungpa Rinpoche me convidou para dirigi-lo. Então, finalmente, lá estava eu. Estar ali era um convite para testar minha paixão por um desafio, já que os primeiros anos foram como estar sendo queimada viva. Bom dia, Grácia. Bom dia, Márcia. O que aconteceu foi que ao chegar lá tudo desmoronou. Todas as minhas formas de proteção, todos os meios que usava para iludir a mim mesma e manter minha refinada autoimagem, tudo isso se desintegrou. Por mais que tentasse, não conseguia manipular a situação. Meu estilo estava deixando todo mundo louco e eu não encontrava um lugar para me esconder. Esse capítulo, gente, é o título do livro. Vão pensando aí, eu acho que não é por acaso que vocês estão aí, convidem as pessoas para chegarem. Com certeza, nem vou perguntar se já aconteceu, mas já aconteceu, se não aconteceu, vai acontecer. Alguma coisa que desmoronou na vida de cada um, né? De cada uma de nós aqui, de cada um de nós. E com certeza alguém tem uma história quando tudo se desfez, quando tudo desmoronou na sua vida. Não só uma perda física ou qualquer coisa assim, mas quando algo se desfaz e essa desintegração faz com que a gente perca o chão, que a gente quase não se reconhece. Então aconteceu isso com vocês já? Comigo aconteceu ano passado. Então algumas pessoas acompanharam, acho que muita gente acompanhou, e eu acabei saindo em peregrinação, né, em caminhada, por alguns dias, enfim, por vários dias, em silêncio e retiro, enfim, pessoal. Então, o que a gente faz quando tudo se desfaz, né? Quando a gente já não se reconhece mais, assim. E isso acontece, e vai acontecer de novo, não adianta. Então, vão pensando aí nas coisas que se desfizeram aí. Sempre me considerei uma pessoa flexível, amável, querida por quase todos. Consegui manter essa ilusão durante boa parte da minha vida. Em meus primeiros anos no monastério, descobri que estava vivendo um certo equívoco. Eu também. Não que eu não possuísse qualidades. Simplesmente não era super menina prodígio. Havia investido muito nessa autoimagem, mas ela simplesmente não se sustentava mais. Todos os meus conflitos estavam expostos. Nitidamente e com clareza, ao vivo e em Technicolor. Não apenas diante de mim mesma, mas também para todos os demais. Tudo que ainda não tinha conseguido enxergar a meu respeito havia sido subitamente posto em evidência. E como se não bastasse, os outros estavam livres para expressar sua opinião sobre mim e sobre o que eu estava fazendo. Pô, ela estava no inferno, né? O processo era tão doloroso que eu me perguntava se algum dia voltaria a me sentir feliz. Já se sentiram assim? Sentia como se bombas estivessem sendo lançadas quase o tempo todo sobre mim. Minhas próprias ilusões explodindo por toda parte. Nesse lugar onde se desenvolvia tanto estudo e prática espiritual, eu não podia me perder tentando justificar a mim mesma e culpar os outros. Esse tipo de saída não estava disponível. Bom dia, Agatha. Então vocês perceberam, né? O que está acontecendo, está rolando com ela. Veja se vocês se colocaram já nessa situação. Lembro das palavras de uma professora. Em visita durante esse período. Quando fizer amizade consigo mesma, sua situação também se tornará mais amigável. Eu já havia aprendido essa lição e sabia que essa era a única maneira de prosseguir. Costumava manter pregado na parede um cartaz que dizia:
Só encontraremos aquilo que é indestrutível em nós à medida que nos expusermos cada vez mais à destruição. Olha que frase, gente. Só encontraremos aquilo que é indestrutível em nós à medida que nos expusermos cada vez mais à destruição. Bom dia, Ivy. Então eu estava naquele período que quando tudo se desfez, um mundo que se desfez de alguma forma que eu tinha como mundo, né, o ano passado, e eu estava caminhando, né, estava fazendo uma peregrinação, e eu fiz 200 quilômetros a pé, né, pela serra, pelas matas, pelas estradas de chão, dormindo em monastérios, dormindo em pousadas, em casas de família, em lugares assim. E aí caminhava 20 km por dia, dependia, né, porque eram serras, eram bem puxado, assim, bem puxado. E chegou um momento assim que tudo clareou, assim. Que tudo clareou, porque eu estava em prática de meditação, estava em atenção plena o tempo todo. Assim, eu procurei ficar em silêncio, avisei que estaria em prática, né, os lugares que eu chegava, que eu estava em prática, que eu estava peregrinando. E essa frase para mim foi muito importante, porque eu descobri o que era indestrutível em mim. E aí então tudo ficou tranquilo. Foi uma paz, assim, uma paz, uma serenidade, assim. E aí as coisas começaram a ressoar novamente. E eu comecei a reconstruir. Então é preciso isso. De algum modo, mesmo antes de conhecer os ensinamentos budistas, sabia que esse era o espírito do verdadeiro despertar. Tudo se resume ao total desprendimento. Entretanto, é muito doloroso sentir faltar o chão e não ter onde se agarrar. Quem já sentiu que o chão se desfez assim? Levante a mão, quero ver se vocês estão aí. Quem já sentiu o chão se abrir assim, alguma vez na vida? Ninguém? Eu estou no canal errado, então. Aqui é todo mundo iluminado. Algumas, diz a Paty. Algumas vezes, né? Não é só uma vez, né? A Kátia. Ó, começaram a aparecer os não iluminatis. A Rosalia, a Márcia, claro, né, gente? Todo mundo, né, em algum momento. A Grazi, a Fabiola, claro. A Carla, que bom, é isso aí. Como é bom eu faço isso aí pra gente ver, olha ali a Ana, a Ângela, a Ana Rosa, nossa, olha aí. Porque existe uma coisa chamada humanidade compartilhada. Pra gente perceber, eu não estou sozinha, a Alcione também. Então é muito importante a gente colocar esses quiz assim de vez em quando para dizer, poxa, então eu achei que era só comigo. Não, é com muita gente, é com quase todo mundo. E a gente tem que validar isso que a gente sente. Entretanto, é muito doloroso sentir faltar o chão e não ter onde se agarrar. É horrível. É como o lema do Instituto Naropa. O amor, a verdade nos deixa expostos. Mas depois a gente descobre que a gente tem onde se agarrar. Foi muito legal que quando eu voltei, eu estava com o celular desligado por todos esses dias, né? Foram 12 dias, eu acho. E quando eu liguei o celular, eu sentia centenas. Eu levei 3 dias respondendo as mensagens. Em todos os canais, assim, que eu abria, tinha mensagem. Foram centenas de mensagens da comunidade, do pessoal todo, né? E aquilo eu disse, poxa, olha só que carinho, né? Então a gente tem essas pessoas na volta, né? Podemos ter alguma visão romântica do que isso possa significar. Então o amor, a verdade, nos deixa expostos. Podemos ter alguma visão romântica do que isso possa significar, mas sofremos quando somos aprisionados pela verdade. Olhamos no espelho do banheiro e lá estamos nós, com nossas espinhas, nosso rosto envelhecido, nossa falta de bondade, nossa agressão e timidez, está tudo ali. É nesse ponto que surge a ternura, quando tudo balança e nada funciona. É possível perceber que estamos à beira de algo. Esse é um lugar muito vulnerável e delicado, e essa delicadeza nos apresenta 2 possibilidades. Podemos nos fechar e sentir ressentidos, ou tocar essa qualidade pulsante.
Há com certeza uma qualidade delicada e pulsante quando experimentamos não ter nenhuma base. Essa experiência é uma espécie de teste. O tipo de teste de que o guerreiro espiritual necessita para despertar seu coração. Às vezes, nós nos encontramos nesse ponto devido à doença ou à morte. Experimentamos um sentimento de perda, perda daqueles que amamos, perda de nossa juventude, de nossas vidas. Essa foi a primeira vez que tudo se desfez para mim, quando meu pai morreu. Para mim, o meu chão acabou. Fiquei 2 anos de luto profundo, assim. Então, muitas vezes, né? Quantas coisas a gente tem, né? De perdas de chão, assim. Tenho um amigo que está morrendo com AIDS, quando ela escreveu esse livro em 94. Estávamos conversando antes de eu sair para uma viagem e ele me disse: não queria isso, detestava essa situação e estava apavorado. No entanto, essa doença acabou se tornando o meu maior presente. Agora cada momento é valioso. Todas as pessoas com quem eu convivo são muito preciosas. Toda a minha vida significa muito para mim. Algo realmente havia mudado e ele se sentia preparado para a morte. O que tinha causado horror e medo havia se transformado em dádiva. Quando tudo se desintegra, somos submetidos a uma espécie de teste e também a um certo processo de cura. Achamos que o sentido está em passar no teste e superar o problema, mas a verdade é que as situações não têm uma solução definitiva. Elas se compõem e desmoronam. E mais uma vez se compõem e desmoronam. É simplesmente assim que funciona. O processo de cura ocorre ao deixarmos existir espaço para que tudo isso aconteça. Espaço para o luto, para o alívio, para a angústia e a alegria. Pensamos que algo vai nos trazer prazer, mas na verdade não sabemos exatamente o que vai acontecer. Achamos que algo vai nos trazer infelicidade, mas também não sabemos. Acima de tudo, o mais importante é deixar espaço para o não saber. Tentamos fazer aquilo que achamos que vai nos trazer alívio, mas é impossível ter certeza. Nunca sabemos se vamos nos sair muito bem ou se vamos falhar redondamente. Quando sofremos uma grande decepção, não sabemos se chegamos ao fim da história. Esse pode ser simplesmente o início de uma grande aventura. Li em algum lugar sobre uma família que tinha apenas um filho. Eram muito pobres e esse filho era extremamente precioso. O que mais importava é que lhes trouxesse algum apoio financeiro e prestígio. Um dia, o rapaz caiu de um cavalo e ficou aleijado. Parecia que a vida tinha acabado. 2 semanas depois, as tropas do exército chegaram à pequena cidade e todos os homens fortes, saudáveis, foram convocados para a guerra. Aquele jovem teve permissão para ficar e cuidar da família. Assim é a vida. Não sabemos de nada, dizemos que algo é bom quando dizemos que algo é ruim, mas na verdade simplesmente não sabemos. Quando tudo se desfaz e nos encontramos à beira, sabe-se lá de quê, o desafio que se apresenta a cada um de nós é o de permanecer nesse limiar, sem buscar alguma ação concreta. O caminho espiritual não tem nada a ver com o paraíso, como chegar finalmente ao céu. Na verdade, esse modo de encarar a vida é que nos mantém infelizes. Pensar que podemos encontrar algum prazer duradouro e evitar a dor é o que o budismo chama de samsara. O ciclo inútil que gira e gira infinitamente e nos causa tanto sofrimento. A primeira nobre verdade que o Buda nos apresenta chama nossa atenção para o fato de o sofrimento ser inevitável para nós, seres humanos. Enquanto acreditarmos contar com elas para satisfazer nossa ânsia de segurança. Sob esse ponto de vista, o único momento em que realmente sabemos o que está acontecendo é quando nos puxam o tapete e não encontramos nenhum apoio.
Podemos utilizar situações desse tipo para despertar ou escolher dormir. Exatamente ali, precisamente no momento em que ocorre a experiência de faltar o chão, encontram-se as sementes que nos levarão a cuidar daqueles que precisam de nós e a descobrir nossa própria bondade. Lembro-me muito bem, muito claramente o dia, no início da primavera, em que perdi tudo que considerava real. Embora isso tenha acontecido antes que eu tivesse qualquer contato com os ensinamentos budistas, representou o que alguns poderiam chamar de uma autêntica experiência espiritual. Ela ocorreu quando meu marido me contou que estava tendo um caso. Vivíamos na região norte do Novo México. Eu estava parada em frente à nossa casa de adobe, tomando uma xícara de chá. Ouvi quando o carro chegou e o barulho da porta batendo. Então, ele caminhou até a casa. Sem qualquer aviso, disse que estava tendo um caso e que queria o divórcio. Lembro-me do céu e de como ele era imenso. Lembro-me do murmurar do rio e do vapor que saía da minha xícara de chá. O tempo não existia, não havia nenhum pensamento, não havia nada. Apenas a luz e uma quietude profunda e ilimitada. Então, eu me recompus, peguei uma pedra e atirei nele. Ela é maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Vocês ouviram tudo isso? Quando me perguntam o que vocês acharam dessa cena, comentem. Quando me perguntam como acabei me envolvendo com o budismo, sempre respondo que foi porque estava com muita raiva do meu marido. A verdade é que ele salvou minha vida. Quando esse casamento desmoronou, tentei arduamente, muito arduamente, encontrar algum tipo de consolo, alguma segurança, algum lugar que me fosse familiar e onde pudesse repousar. Para minha sorte, nunca consegui. Instintivamente sabia que a destruição do meu velho eu, dependente e apegado, era o único caminho a seguir. Foi nessa época que pendurei o tal cartaz na parede. A vida é uma boa professora e uma boa amiga. Se pudéssemos perceber, veríamos que tudo está sempre em transição. No fim, nada é como sonhamos. Esse estado descentralizado e indefinido representa a situação ideal. Nesse ponto, não estamos presos a nada e podemos abrir nosso coração e mente além de qualquer limite. Essa é uma situação sem agressividade, muito frágil e aberta. Ficar nesse desequilíbrio, com o coração partido, o estômago apertado, o sentimento de desesperança e o desejo de vingança, é o caminho do verdadeiro despertar. Ficar na incerteza, pegar o jeito de relaxar no meio do caos, aprender a não entrar em pânico, esse é o caminho espiritual. Desenvolver a habilidade de perceber-se com suavidade e compaixão, esse é o caminho do guerreiro. Gostando ou não, temos de nos flagrar 1 milhão de vezes e mais uma. Quando nos congelamos em ressentimento, amargura e justificada indignação, quando congelamos de qualquer modo, até mesmo em sentimento de alívio e inspiração. Todos os dias, poderemos pensar na agressividade que existe no mundo, em Nova York, Los Angeles, Halifax, Taiwan, Beirute, Kuwait, Somália, Iraque, em todo lugar, no mundo todo. Há sempre alguém lutando violentamente contra um inimigo e a dor que está em franca escalada. Todos os dias poderíamos refletir sobre isso e pensar: vou acrescentar mais agressão ao mundo? Todos os dias, quando as situações se tornam tensas, poderíamos apenas nos perguntar: vou cultivar a paz ou me aliar à guerra?
Eu não sei para vocês, mas para mim esse capítulo é um mantra que a gente deveria ler todos os dias. Há anos eu leio esse capítulo. Há anos eu leio e releio e fico pensando que coisa mais linda essa percepção. Perceber o caminho espiritual, o caminho do guerreiro, perceber que a gente deve, como a gente deve construir quando tudo se desfaz. É de uma lindeza infinita. Gente, tem uma... Eu acabei dando esse capítulo, a gente leu em aula presencial aqui, e eu passei 13 perguntas que eu fui escrevendo à medida que eu li esse capítulo. E eu queria propor para vocês uma forma, eu não sei se eu simplesmente mando essas perguntas para vocês e vocês pensam sobre elas, ou o que vocês acham da gente fazer um encontro extra, mas eu gostaria que fosse no Meet, tá? Porque na live a gente não rola essa interação aqui, porque é muito limitada, a escrita aí no Meet a gente consegue conversar, né? O que vocês acham da gente fazer um encontro, e a gente poderia até reler o capítulo, e eu faço as perguntas e vocês respondem na hora, o pessoal respondeu na hora, no dia aqui na aula. Foi muito lindo. São perguntas bem na veia, assim. E eu queria sugerir isso para vocês. O que vocês acham? Eu vou sugerir, vou dar uma data. O que vocês acham de hoje à noite, 19h15? Eu fazer um encontro desse. Ou vocês sugerem outra, não sei. Como é que a gente poderia fazer isso? Ou não querem também, tá tudo bem. Mas são perguntas bem bacanas, assim, que eu construí ali. Tá? O que vocês acham? Querem me mandar depois no pessoal ali? Mandem aqui por aqui mesmo, ou mandem pelo WhatsApp. Como é que a gente poderia construir esse encontro e discutir? Porque não dá para deixar passar em branco. Não dá para deixar passar em branco. Vamos marcar hoje 19h15? Alguém quer dar uma outra data? Fica ruim 19h15 hoje à noite? Como é que a gente poderia construir isso? Me ajudem a construir essa ideia. Foi algo que eu pensei e eu acho que é interessante. Hoje, 19h15, vamos marcar? Eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar esse link no Desmarca o Paciente. Vou colocar esse link na comunidade, vou colocar esse link no Instagram ali também, vou abrir para a gente discutir esse tema hoje, 19h15, pelo Google Meet. Mas realmente convidem outras pessoas, podem convidar quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem, pai, mãe, cachorro, papagaio, né? Todo mundo, de alguma forma, se tem uma perda, alguma coisa assim. E essas perguntas que eu fiz, ela é bem na veia, assim, o pessoal saiu daqui repensando a vida, assim, sabe? Como eu li muitas vezes, pensei, tive dias para peregrinar e pensar sobre isso, me ocorreram muitas coisas, né? Muitos insights. Então, eu vou marcar 19h15, aí a gente vê se tem quórum, se não tiver, paciência. É forte, né? É forte. Vamos lá, então. A prática hoje é essa. Essa é a prática. Prestem atenção. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, da nossa prática analítica, se expandam e toquem a todas as pessoas e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Convidem as pessoas.